Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Lucas, o médico amado. Capítulo de número 2, do primeiro versículo ao 20º. E enquanto nós abrimos a Escritura, as crianças podem se dirigir ao momento de culto de acordo com a sua idade. Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Lucas, no 2º capítulo, no primeiro versículo, até o versículo de número 20. Os irmãos acharam? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, diante da sua palavra estamos, e diante da sua palavra não há nenhum homem nesse mundo que possa arvorar para si competência. Então, Senhor, eu declaro minha incompetência diante do Senhor e peço tua ajuda, peço a tua graça, peço a tua misericórdia. Toma-me em tuas mãos e fale com seu povo nessa noite. É assim que eu oro, e oro em nome de Jesus. Amém. Em 1982, nasceu uma das pessoas mais esperada neste mundo. Seu nome foi William Arthur Philip Louis, o herdeiro direto do príncipe Charles
e da princesa Diana. No dia 29 de junho de 82, para ser mais específico, esse menino foi apresentado ao mundo com uma saraivada de 41 tiros de canhão. O seu nascimento foi anunciado no mundo todo. Os grandes jornais da época destacavam seu tamanho, destacavam o seu parto, seus olhos, a cor do seu cabelo e davam detalhes porque julgavam que naquele momento o nascimento do herdeiro do trono da Inglaterra era o maior nascimento do mundo. O tema da nossa meditação hoje é sobre Jesus, e este sim, o maior nascimento de todos os tempos. Eu andei fazendo uma pesquisa na internet para verificar qual era tido como o maior nascimento do mundo, e até o Google, com todas as suas tentativas de expulsar Deus de todas as esferas da sociedade, teve que reconhecer Jesus Cristo, o maior nascimento de todos os tempos. E por que Jesus foi o maior nascimento de todos os tempos? O texto que nós acabamos de ler demonstra os aspectos únicos e gloriosos do nascimento de Jesus. Olhe comigo a partir do versículo 1. Versículo 1 diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este era o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Bom, o que nós temos aqui é a evidência que o nascimento de Jesus foi um fato histórico. O seu nascimento não foi um nascimento mitológico, não foi um nascimento da imaginação religiosa de um grupo. O seu nascimento foi um acontecimento histórico, muito bem documentado e preservado para nós com detalhes muito específicos. Por exemplo, naquele tempo havia um decreto de César Augusto. Naquele tempo, Quirino era governador da Síria. Naquele tempo, esses dados históricos eram reais e dignos de comprovação. Mas o que eu quero destacar não é a historicidade do nascimento de Jesus. O que eu quero destacar é que o nascimento de Jesus foi o nascimento mais importante de todo o tempo, porque na configuração do mundo daquela época havia um decreto real, um decreto imperial, determinando que todos os pais, todos os homens, todas as mulheres, todos os povos deveriam se dirigir à sua cidade natal a fim do recenseamento. César, o homem mais importante do mundo antigo, havia decretado que os homens deveriam retornar à sua cidade natal a fim de contabilizar os habitantes do império. Naquele tempo, havia um decreto real, promovendo as circunstâncias históricas pelas quais Jesus haveria de vir. Mas há um segundo detalhe aqui no versículo de número 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. A Bíblia nos diz que a configuração do mundo, ela estava sendo dirigida por um decreto real. Mas a Bíblia também nos diz que havia uma configuração em específico em Israel. E mais especificamente ainda na família sagrada. José e Maria estavam fora da sua cidade natal. E tiveram que fazer o caminho da Galiléia, do norte de Israel,
para a Judéia e, em específico, a cidade de Belém. Mas no versículo 4 há um detalhe na cidade de Belém. Diz que a cidade de Belém era a cidade de Davi. Em outras palavras, podemos dizer que Belém era a cidade do rei, era a cidade real. José e Maria eram da casa e da família de Davi e tiveram que fazer esse trajeto de pouco mais de 120 quilômetros para chegarem até Belém. Se a configuração do mundo ela estava sendo dirigida por um decreto real, o decreto real direcionava a família sagrada para a cidade real. Não havia só um decreto imperial, havia também uma cidade real, uma cidade adornada de realeza, uma cidade envolta na majestade do reinado da dinastia de Davi. E o versículo 6 nos dá uma terceira configuração. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Se a configuração do mundo era um decreto, se a configuração de Israel apontava para Belém, a configuração de Belém apontava para um berço inusitado. E eu ouso a dizer que o berço em que Jesus nasceu foi mais real do que qualquer outro berço existente nessa terra. Ele foi real mesmo sendo feito a partir de uma manjedoura. Ele foi real porque nele estava o grande rei. O berço era digno da realeza, pois nesse berço se deitou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui nós temos os três primeiros aspectos: um decreto real, uma cidade real e um berço real. Mas o texto não termina apenas nessas configurações históricas. O texto nos diz que o nascimento de Jesus foi anunciado por emissários reais, por emissários dignos de realeza, por emissários dignos da nobreza, por emissários dignos de toda a majestade que envolveram esse nascimento. Versículo 8 diz que naquela mesma região, em Belém, pastores viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E então, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Belém é uma pequena cidade a nordeste de Jerusalém, e esta pequena cidade é cercada por campos verdejantes, por campos úteis para a pastagem. Era normal naquele lugar ter pastores e ter rebanhos de gado e de ovelhas. Aquele era um lugar específico para isso. E neste lugar, que não era um lugar de grandes multidões, que não era um lugar de grandes movimentações, que não era um lugar de grandes ajuntamentos, neste lugar simples, agropastoril, diz a Escritura que um anjo desceu até aquele lugar. E um detalhe, uma notinha de rodapé. Se você prestou atenção no versículo de número 9, diz que a glória do Senhor estava no anjo, e essa glória brilha ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. A notinha de rodapé aponta para a falsidade de homens e mulheres que dentro da igreja apontam a fim de manipular os ouvintes à presença de anjos aqui, de anjos ali, de anjos acolá. Talvez você já tenha passado pela triste experiência de alguém na liderança de um culto começar a dizer: olha ali o anjo, olha acolá o anjo, eis aqui um anjo. Irmãos, não acredite nessas coisas, porque se de fato um anjo do Senhor aparecer aqui, todos nós ficaremos cheios de temor, e é bem provável que todos nós caiamos de joelho, apavorados e aturdidos. Ok?
não caiam no canto da sereia dos homens maus e malignos, que na verdade não passam de agentes de Satanás para levar o povo para caminhos tortuosos, ao invés de levá-los para o caminho de Deus. Fecha a notinha de rodapé, volta para o texto. O texto está nos dizendo que um emissário cheio de realeza, vindo do céu para a terra, veio com a mensagem do nascimento do Senhor. O nascimento de Jesus não é o maior nascimento da história apenas porque havia um decreto real, uma cidade real e um berço inusitado que também foi digno de realeza. O maior nascimento de todos os tempos é o nascimento de Jesus, pois nenhum nascimento dessa terra teve como emissário, teve como mensageiro, teve como arauto um anjo do Senhor digno de glória. Um anjo anunciou o seu nascimento. Se você comparar com o nascimento do príncipe Williams, que nós acabamos de ler, que nasceu em 82, aqueles que anunciaram o seu nascimento foram os jornais e os paparazzi da época. O nascimento de Jesus é muito mais digno e muito maior, pois um anjo do Senhor anuncia a sua vinda. E esse anjo não só anuncia a sua vinda, mas traz uma mensagem da mais alta realeza. Versículo 10, o anjo diz a esses homens: não temais, pois vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, e isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O anjo não veio para destruir aqueles pastores. O anjo, mesmo tendo aquela glória toda e todo aquele poder, não veio para condená-los. A vinda do anjo foi uma vinda abençoadora, pois o anjo trazia uma mensagem de grande alegria. Versículo 10 diz: vos trago boa nova de grande alegria. Vos trago uma notícia que vai encher o coração de regozijo. Vos trago uma mensagem vinda do céu para a terra, que vai fazer o vosso coração transbordar de dentro do peito para fora. E essa mensagem não é só para vocês, essa mensagem não é somente para o grupo de pastores, essa mensagem não é somente para os belenitas, essa mensagem não é somente para os israelitas, essa é uma mensagem que será para todo o povo. E qual é a mensagem real que o emissário real traz? No decreto real, na cidade real, na manjedoura real, qual é a mensagem que ele traz? É que hoje, na cidade do rei, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O conteúdo da mensagem não são letras pretas no papel branco. O conteúdo da mensagem é uma pessoa que veio ao mundo. O nascimento de Jesus é o maior nascimento de todos, porque ele foi anunciado por anjos, e o anúncio dos anjos consistia na figura daquele que nascia. Hoje nasceu na cidade do rei o Salvador. Não nasceu qualquer pessoa, não nasceu qualquer indivíduo, não nasceu um príncipe de um casamento famoso, nasceu na cidade do rei o Salvador. Não nasceu um Salvador, não nasceu algum Salvador, não nasceu qualquer Salvador, nasceu o Salvador. O Salvador. E esse Salvador, o Messias, é também o Senhor. A mensagem é uma pessoa real, no sentido de realeza, no sentido de majestade, o ungido, separado de Deus, o Messias, que ao mesmo tempo reina e salva. Essa é a grande mensagem. Havia um decreto real, havia uma cidade real, havia um emissário real, havia uma mensagem real do nascimento do grande rei. Mas se você notou, na primeira parte há uma manjedoura humilde, na segunda parte há uma criança humilde.
Versículo 12 diz que o grande sinal que evidenciaria esta figura gloriosa que estava vindo ao mundo, seria uma pequena criança, envolta em faixas e deitada em manjedoura. O sinal da realeza não seria o palácio. O sinal da realeza não seriam as joias. O sinal da realeza não seria um trono de ouro, nem mesmo um berço adornado de pedras preciosas. O grande sinal seria o rei humilde, na manjedoura, envolto em faixas, no colo de mulher. Mas há um terceiro aspecto. Assim que o mensageiro entrega a mensagem, toda uma corte real surge. Toda uma corte angelical, formada por figuras da mais alta nobreza celestial, surgem diante dos pobres e simples pastores. E subitamente, diz o versículo 13, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial. E essa multidão da milícia celestial, de várias hierarquias, de várias formas, de vários tamanhos, de várias glórias, todos eles, mesmo sendo uma corte real, louvavam e bendiziam ao nascimento do menino e a vinda do Messias. Versículo 14 diz que essa corte se transforma num coral. Essa multidão da milícia celestial, hierarquicamente gloriosa, majestosa, maravilhosa, se transforma num coral e começa a cantar naquelas pastagens de Belém da Judéia. Glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Olhe atentamente para o versículo de número 14. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Glórias a Deus que habita no céu, e paz na terra dos homens pequeninos. Os anjos, como uma corte real, estão celebrando o nascimento do Messias, pois o nascimento do Messias é o fim da rebeldia, o fim da guerra, o fim da separação entre os céus e a terra. Por que o nascimento de Jesus é o nascimento mais importante de todos os tempos? Porque o nascimento de Jesus foi o único que, além de ter um decreto imperial humano, que além de ter um mensageiro glorioso divino, o nascimento de Jesus apaziguou uma guerra que durava desde o início do mundo. O nascimento de Jesus decretou a paz entre o céu e a terra. O nascimento de Jesus decretou o fim da guerra travada entre Deus e os homens. É claro que os homens nunca foram capazes de destronar Deus, mas desde a entrada do pecado, os homens agem para tirar Deus do seu trono. Se você se lembra do episódio da Torre de Babel, aquilo nada mais foi do que uma tentativa frustrada, é claro, dos homens invadirem o céu e tornarem os seus nomes gloriosos. Desde a queda, desde aquele momento em que a serpente enganou os nossos primeiros pais, desde aquele primeiro momento, a rebeldia humana declarou guerra contra o grande Deus. Mas no nascimento de Jesus, as alturas e a terra são apaziguadas. Deus, que está virado contra os homens, passa a querê-los bem. O versículo 14 diz que a paz está entre os homens porque Deus quis os homens bem. E esse ato de Deus querer bem a humanidade é demonstrado pela vinda do Salvador,
do Messias, do grande Rei e do Senhor. Então nós temos aqui as evidências claras para apontar, ou que apontam, como o nascimento de Jesus sendo o maior nascimento de todos. Havia um decreto de César, havia uma cidade de Davi, havia uma manjedoura na estrebaria, havia um anjo com uma mensagem, havia uma mensagem gloriosa e havia um acordo de paz, celebrado entre os céus e a terra. Mas se você quiser ou ainda estiver com alguma dúvida sobre o nascimento de Jesus, é necessário que nós olhemos para os efeitos que o nascimento de Jesus causou. Versículo de número 15 diz que após os anjos entregarem as mensagens, após essa corte celestial ter cantado o cântico mais belo cantado entre os homens, após esse coral magnífico ter se apresentado lá em Belém e ter se retirado para os céus, após esse momento, os pastores começam a falar uns com os outros. Versículo de número 15, os pastores dizem: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores ficaram aturdidos com aquilo, mas mais impressionados eles estão com a mensagem do que com os mensageiros. Não perca isso de foco. Os pastores não são levados pela glória dos anjos. Mais importante do que a glória do mensageiro é a glória da mensagem. A mensagem é mais importante que o mensageiro. E por que é necessário que nós enfatizemos esse aspecto? Pois, infelizmente, no meio gospel surgiu uma certa tietagem. E em tempos de pandemia, essa tietagem se tornou até maior. Muitas pessoas não voltaram à igreja porque continuam acompanhando o pastor A, o pastor B, o pastor C pela internet. Irmãos, mais importante que o mensageiro é a mensagem. Mais importante que o cantor é a letra. Mais importante que o louvor é o conteúdo ou a quem ele adora. Não se esqueçam disso jamais. Os pastores então estão mais interessados nos acontecimentos, estão mais interessados no nascimento do menino. E no versículo de número 16 eles se apressam para achar Maria e José. Eles largam tudo o que estão fazendo, eles abandonam as suas ovelhas, pobres animais dos quais o seu sustento era gerado. Eles largam essas coisas para trás, pois há um nascimento real para ser festejado. Há uma mensagem da vinda de um Salvador que precisa ser vista. Há um acontecimento maior do que qualquer acontecimento do dia a dia. Versículo 16, eles saem e encontram Maria e José. E ao olharem para Maria e José, o texto sagrado nos aponta que os olhos dos pastores se viraram para a criança e viram a criança deitada na manjedoura. Encontraram então aquilo que os anjos haviam dito. A sua pressa foi recompensada. O seu coração recebeu a saciedade, pois eles viram o Salvador deitado envolto em faixas numa manjedoura. E assim que eles o viram, versículo 17, e vendo o menino, e enxergando aquele que acabara de nascer, divulgaram para aquelas pessoas tudo o que eles haviam ouvido a respeito do menino. Olha o que está acontecendo com os pastores. Os pastores, que eram homens sem nome, que lidavam com gado, que viviam nas madrugadas, nas vigílias da noite, a fim de proteger as ovelhas. Esses pastores estão sendo transformados pelo nascimento real. Eles deixam de ser pastores e passam a ser arautos. Eles passam a ser mensageiros. Eles passam a ter uma mensagem para ser dita. Eles agora não são mais homens
da vassalagem, eles não são mais homens indignos, agora eles se transformam em ministros do grande rei, agora eles se transformam em emissários, assim como os anjos. A figura aqui é maravilhosa do que está acontecendo. Os anjos gloriosos trazem uma mensagem. Agora, homens comuns passam a ser homens gloriosos, porque eles detêm a mensagem. A mensagem que veio do céu para a terra agora é passada para a terra. E esses pastores a recebem, e eles são os homens incumbidos de levar essa mensagem adiante. Quando eles veem o menino, eles contam. Quando eles veem o menino, eles divulgam. Quando eles veem o menino, eles anunciam tudo o que fora dito. E é óbvio que a mensagem do nascimento do grande rei vai causar admiração em todos aqueles que ouviram. Ainda é assim. Quando o príncipe William nasceu, o seu nascimento foi anunciado ao mundo, e grande admiração tomou conta de todos os povos daquela época. O parto demorou 17 horas, príncipe William nasceu com quase 4 quilos, seu nascimento foi festejado pela realeza, e todos se admiraram, pois um grande menino nasceu. Quanto mais aqui no versículo de número 18, os pastores estão dizendo que anjos vieram do céu, entregaram uma mensagem, essa mensagem falava do menino, e o menino seria Rei, Salvador, Cristo e Senhor. A admiração foi tamanha, a admiração foi tal, que a própria Maria, sua mãe, se admirava com tudo aquilo que ouvia. Aqui, irmãos queridos, um grande detalhe não pode ser desapercebido, ou não pode passar oculto dos nossos olhos. Maria foi abençoada de uma maneira ímpar com o nascimento do menino. Maria nunca foi a abençoadora. Maria sempre foi a abençoada. Não esqueça disso. O nascimento de Jesus é impactante para pastores, para anjos e para a própria mãe que guardou o menino durante 9 meses. Ela em momento nenhum olhou para o menino com orgulho de tê-lo trazido ao mundo. Ela guardava essas palavras dentro do coração e meditava sobre elas. Mas voltemos aos pastores, versículo de número 20. A transformação foi tamanha, a mudança de vida desses homens foi tal, que versículo 20 diz que então os pastores voltaram para o lugar onde estavam, mas agora não mais perdidos numa noite qualquer de trabalho. Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo aquilo que tinham ouvido e visto como lhes for anunciado. Por que o nascimento de Jesus é o nascimento mais importante de todos? Eu já disse, o decreto de César estava operando. A cidade de Davi foi a cidade escolhida. Havia uma manjedoura esperando o seu nascimento. Anjos do céu vieram à terra. Esses anjos anunciaram a grande mensagem. Essa grande mensagem foi confirmada por uma corte angelical com milhões e milhões de anjos. Essa corte se transforma num coral e canta o nascimento do Messias. Mas o nascimento do Messias é o mais importante, pois o nascimento de Jesus é o único em toda a história da humanidade capaz de transformar vidas. O nascimento de Jesus é o único capaz de fazer homens quaisquer, como os pastores daquela época, como a jovem Maria, uma menina de 16 ou 17 anos. O nascimento de Jesus foi o único capaz de transformar a vida de pessoas, e não só transformar a existência dessas pessoas enquanto elas viviam. O nascimento de Jesus foi tão importante, capaz de transformar o futuro dessas pessoas na eternidade que haveria de vir. Nós até hoje não sabemos o nome desses pastores,
mas nós lembramos deles a cada final de ano. Nós não sabemos quem eles são, nós não sabemos o seu nome, RG, CPF, endereço, não sabemos o seu sobrenome, não temos nenhuma informação sobre eles. E talvez quando o Senhor Deus nos recolher e lá na glória do porvir nós cheguemos, é bem provável que cruzemos com alguns deles e nem sequer tenhamos noção de que esses homens foram aqueles que receberam a mensagem. Mesmo não sabendo quem eles são, o seu nome foi eternizado para sempre. O nascimento de Jesus é o único capaz de mudar um sobrenome como o meu, que é comum. Eu sou Alves, um sobrenome como o seu, que é Silva, Souza, Santos, sobrenomes brasileiros e comuns, é capaz de transformar nomes comuns em nomes eternos. O nascimento de Jesus é o mais importante, porque é o único nascimento que transforma vidas aqui e agora, transforma vidas no porvir e nos dá uma eternidade como herdeiros do trono de Deus, como herdeiros do céu, como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O nascimento de Jesus não pode ser comparado ao herdeiro do trono da rainha da Inglaterra, que, diga-se de passagem, parece ser eterna, mas não é. O nascimento de Jesus não pode ser comparado ao nascimento de um famoso qualquer. Nós temos muitos famosos grávidos aí anunciando na internet o nascimento do seu filho, porque qualquer homem ou mulher que pisar nessa terra poderá minimamente transformar a vida dos pais por um período, mas nunca, nascimento algum, poderá ser capaz de transformar a eternidade dos homens. Somente o nascimento de Jesus foi capaz disso. Pois bem, encerrando o texto, o que a gente aprende sobre Deus nesse texto? A gente aprende tanta coisa sobre Deus. A gente aprende que Deus é o Senhor da história. Ou vocês acham que o decreto de César foi por acaso? Lógico que não. Por trás da pena do grande imperador, que se dizia ser ele, Kyrios Soter, Senhor e Salvador, era isso que estava na coroa do César: Kyrios, Senhor, Soter, Salvador. E aqueles que vieram da Bahia, que são de Salvador, aí entendem por que são chamados de soteropolitanos, porque soter significa Salvador em grego. Por isso que eles são soteropolitanos. César se julgava ser o Senhor e Salvador, mas ele nem sabia que por trás da pena dele estava os traços do grande Senhor e Imperador do universo. Aquele recenseamento não foi por acaso. Aquela ideia maluca, vamos contar todos os nossos súditos, aquela ideia pode ter saído dos lábios de César, pode ter saído da pena de César, mas antes de tudo isso, saiu do coração de Deus. E por que eu digo isso? Porque Provérbios 21, capítulo 21, versículo de número 1, diz que assim como ribeiros de água, é o coração do rei na mão do Senhor. O coração do rei é levado para onde Deus bem quer. Deus é o Senhor da história. Mas nós aprendemos outro detalhe, que Deus é o Senhor dos reis. Ele não é só o Senhor da história, ele governa reis. O texto começa nos dizendo César Augusto, e o texto nos fala de Quirino, governador da Síria. Dois homens poderosíssimos, que na verdade nem sequer se deram conta que eles não passavam de vassalos na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor não só controla a história, ele controla todos os reis. E aqui, irmãos, dois detalhes são importantes para nós. Ele ainda continua controlando a história. É bem provável que nesse final de ano a nossa história nós tenhamos um tempo de reflexão sobre a nossa história. É bem provável que a gente olhe para trás, olhe para esses 2 anos de Covid, enxergue as percas, os ganhos, enxergue todos a sorte ou o revés que veio na nossa vida. É bem provável que a gente olhe para a nossa história e tenha um sentimento de que ela nos pertence. Ledo engano. Toda a história que nós vivemos foi escrita pela tinta de Deus.
Ele é o Senhor da história. E Ele não é só o Senhor da história, Ele é o Senhor das circunstâncias. Ele é o Senhor das circunstâncias pormenorizadas. Ele é o Senhor dos reis, é verdade, Ele governa sobre os nossos governantes. A gente não precisa nem ter medo da eleição que vai vir no ano que vem, porque há um Deus no céu que governa reis. E por mais que eles se julguem soberanos, eles não passarão de vassalos. E esse Senhor que governa a história, que governa reis, que governa a minha história, governa as circunstâncias pequeninas. Você acha que a plaquinha de não há vagas em Belém, na porta de cada uma das hospedarias, foi escrita à toa? Lógico que não. A Bíblia nos diz que o Salvador deveria se fazer pobre para nos fazer ricos. O Salvador teria que nascer na humildade para nos fazer nobres. A Bíblia nos diz claramente que o Filho do Homem não teria onde reclinar a cabeça, e Ele não teve onde reclinar a cabeça desde o primeiro dia. O não há vagas nas hospedarias de Belém também foram controladas por aquele que controla o recenseamento, por aquele que inclina a pena do rei, por aquele que inclina a minha vida e a sua. A gente aprende que Deus é Deus, meu irmão, e Ele continua sendo Deus. Ele não mudou e Ele não vai mudar. Então descansa nessa história toda. Aprenda a confiar nessa mão invisível, mais real, nessa mão que nós não enxergamos, mas opera. Aprenda a confiar nela, pois ela controla os grandes e os pequenos, o macro e o micro, a história dos reis, a minha e a sua. O que a gente aprende sobre nós? A gente aprende que para receber a mensagem de Jesus, a gente não precisa ser nobre. Ele é nobre, Ele faz mensageiros nobres, mas para ouvir a mensagem dele, basta que eu seja um ser humano comum. Eu não preciso ser o médico da rainha da Inglaterra. Eu não preciso ser o homem responsável por anotar os acontecimentos da realeza. Eu não preciso nem ter um sobrenome, não preciso ter nome. Basta com que eu seja um homem ou uma mulher comum. A mensagem veio para pastores. E o que os pastores estavam fazendo? Estavam lá orando, jejuando, cultuando? Não! Eles estavam no seu dia a dia, cuidando de ovelhas carrapichentes, tirando lobos que afugentavam ou que apareciam, afugentando lobos que apareciam para comer as ovelhas. Eles estavam na sua lida e na sua labuta. Irmão querido, para receber a mensagem de Deus basta ser gente. Basta ser gente. Não é necessário ser gente grande, não é necessário ser gente rica, não é necessário ser gente famosa, é necessário apenas ser gente. E quando Deus fala, eu creio que Ele está falando num culto como esse, mas é bem provável que Ele também fala lá segunda-feira no seu trabalho, é bem provável que Ele fala enquanto você está no carro e vira numa rádio e de repente ouve uma mensagem. Basta ser gente. Basta ser gente e estar vivendo como gente. O que a gente aprende é que para ouvir Deus falar, basta ser humano, porque Deus é tão poderoso, Deus é tão grandioso, que Ele resolve agraciar pessoas comuns. Ele faz de pastores testemunhas oculares do nascimento do Salvador. Irmãos, preste atenção no que está acontecendo aqui. Está nascendo o maior nascimento do mundo. E as testemunhas oculares são pessoas sem nome, sem sobrenome. As pessoas oculares, as testemunhas oculares, não são os mais nobres. Onde está Augusto César aqui? Não sabemos. Onde está Herodes o Grande? Não sabemos. Onde estava Quirino, governador da Síria? Também não sabemos. E os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, ou todos aqueles outros da mesma linhagem, onde estavam? Não sabemos. O Senhor Deus não precisa de títulos e honrarias para agraciar alguém. Ele agracia,
quem Ele quer, quem Ele bem quiser. Ele faz isso na hora que Ele bem quiser. Para ouvir a mensagem de Deus, basta ser gente. E para ser transformado de gente comum em gente mensageira, de gente sem sobrenome, para gente nobre, de gente sem cargo e sem emprego, para ministro do Evangelho, para ser agraciado com essa bênção, basta ser gente e estar vivendo como gente. Deus transforma a gente como a gente. Deus transforma a gente comum, sem eira nem beira, sem lenço e sem documento, sem título e nobreza, sem conta bancária gorda. Deus transforma a gente como a gente. E o que a gente aprende sobre Cristo? Como a gente aprende coisa linda sobre Cristo. A gente aprende que Ele se despiu da sua majestade para se vestir da humanidade. A gente aprende que Ele, sendo o grande Rei, o grande Senhor, Ele poderia ter construído palácios com a sua palavra. Ele podia ter construído mundos exatamente como este para reinar. Ele podia ter construído universos. A gente talvez não consiga enxergar o poder de Cristo, a sua grandiosidade. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe veio a existir. Ele poderia criar universos, multiversos, múltiplas realidades. Ele podia criar palácios de cristal, de ouro, de marfim, de esmeralda, de safira. Ele podia fazer com que comitivas do mundo inteiro viessem eternamente, todos os dias, num looping sem fim. Ele podia fazer todas as coisas que ele bem quisesse, mas ele escolheu abrir mão de toda a sua glória e vir como homem. E ao vir como homem, ele nasce do ventre da mulher. Aqui está um dos maiores mistérios. O grande rei do universo, o grande autor da vida e da liberdade, fica preso no ventre da mulher por 9 meses. Se submete a uma prisão escura. Se submete a se enfurnar no ventre da sua mãe. E lá se deixa nascer. E ao nascer, nasce como criança, precisa ser ajudado para ser tirado do ventre, precisa ter o seu cordão umbilical cortado, precisa ser amamentado. Aquele que nunca teve fome, precisa ser amamentado do seio da sua jovem mãe. Ele faz tudo isso, e ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, ele se inclina por pecadores como eu e você. O nascimento de Jesus não foi simplesmente porque ele tinha que mostrar que ele era grande. O nascimento de Jesus foi tão incrível porque ele precisava resgatar quem era pequeno. E dentre os pequeninos, meus queridos ouvintes e irmãos, nós somos os menores. Ele precisava da manjedoura, porque sem a manjedoura, eu e você nunca teríamos céu. Ele precisava da cruz, porque sem o madeiro, eu e você não teríamos eternidade. Ele precisava de ter fome e sede, porque sem ter tido fome e sede, eu e você nunca seríamos saciados. A gente olha para o texto e aprende que Cristo é o maior nascimento da história, porque Cristo fez algo que nunca será repetido. Cristo fez algo que nunca será comparado. Cristo fez algo que nunca mais será nada que ocorrer nesse mundo se aproximará nem 1/1000 da grandiosidade de Cristo. Cristo é aquele que veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais nós somos os maiores. Nesse Natal, celebre o maior nascimento da história. Natal não é árvore, Natal não é presente, Natal não é pernil, Natal não é ceia, Natal não são essas coisas. Natal é anunciar que veio à terra o grande rei. Veio à terra para transformar homens e mulheres pequenos. Veio à terra para salvar aquele que havia se perdido. E não seria nem um pouco estranho nós pensarmos que o bom pastor veio ao mundo e fez pastores as suas primeiras testemunhas.
porque o bom pastor continua resgatando ovelhas, saindo pelos cantos do mundo, salvando aquele que havia se perdido. E esta, e somente esta, é a grande mensagem de Natal. Celebre o Natal do jeito certo. Anuncie o Salvador e proclame o maior nascimento de todos os tempos.